Relato 1. O funcionário agressivo. Fui ao parque com 3 amigos numa tarde de verão, naquele clima de fim de férias em que a gente tenta aproveitar tudo antes de voltar à rotina. Estávamos rindo, comprando algodão doce, disputando quem tinha coragem de ir mais rápido na montanha-russa. Quando vimos que a fila do brinquedo mais procurado estava enorme, um de nós sugeriu procurar algo alternativo. Foi assim que encontramos uma atração que estava sinalizada como temporariamente fechada para manutenção. A placa parecia nova, um adesivo amarelo colado no portão. Mesmo assim, a porta lateral não estava trancada, apenas encostada. Um homem se aproximou nesse momento vestido com um colete laranja parecido com o dos funcionários, mas sem crachá visível. Falou com voz calma e disse que a manutenção havia terminado mais cedo naquele setor e que podíamos entrar por ali para evitar a fila, só por aquela vez. Parecia uma oportunidade. Havia algo em seu perfil que não despertava suspeita imediata. Cabelo curto, postura tranquila, um jeito suficientemente profissional. Ele sorriu sem mostrar os dentes, o que me deu leve conforto. Entrei com meus amigos e a sensação de adrenalina foi instantânea. Fomos os primeiros a experimentar o brinquedo sem esperar. O brinquedo era menor que as megaestruturas do parque, uma espécie de túnel interativo com efeitos de luz. Entramos, sentamos nos bancos e desligamos os celulares para não cair na lista de proibido fotografar. O funcionário disse que fecharia a porta e faria uma verificação rápida antes de liberar o acesso. Em vez de um procedimento curto, a porta foi trancada com firmeza atrás de nós. Num primeiro instante, achei que ele estava cumprindo um protocolo. Pedi para abrir, e ele respondeu que precisava confirmar algo no painel, que voltaria em 1 minuto. A voz continuou calma, mas senti um frio na espinha. O minuto virou 5. As luzes internas foram reduzidas para efeito e sons de vento falso começaram a tocar alto. Percebi que a animação que deveria ser leve tomou outra forma. Um de meus amigos batia o pé no chão impaciente, e outro ria nervoso tentando transformar aquilo em piada. Respirei fundo e levantei para olhar pela grade pequena que dava para o corredor. Vi o homem encostado na parede, olhando para um tablet. Não parecia preocupado com uma checagem, parecia satisfeito. Falei firme que aquilo era absurdo, que aquilo não era procedimento padrão, que éramos clientes e queríamos sair. Ele voltou devagar, com aqueles passos que não apressam, e disse que não podia nos liberar até que confirmasse a gravação do passeio. Mexeu no tablet como se fosse verdade, e então fechou a tela, deixou o aparelho no bolso e sentou-se ao meu lado, encostando o corpo no encosto. A proximidade era calculada. Senti as costas do meu amigo tocar levemente e vi no reflexo que o homem observava cada reação. Quando pedi de novo para sair, ele riu baixo. O riso não veio como defesa, veio como afirmação de controle. Sua voz mudou para um tom baixo e ameaçador, sem que ele aumentasse o volume. Falou sobre obrigações internas e procedimentos de segurança, palavras que soavam como desculpa e prisão ao mesmo tempo. Pedi que chamasse outro funcionário que alguém verificasse. Ele afirmou que era o único responsável por aquele setor naquele momento e que, se abrisse a porta, poderia atrapalhar um procedimento importante. Afirmou que era para nosso próprio bem. Nunca tinha ouvido algo tão manipulador tão perto. A tensão cresceu quando ele começou a fazer perguntas estranhas sobre a vida pessoal de cada um. Perguntou quem já tinha passado por algo parecido, quem tem namorado, quem tinha costume de sair à noite. Em tom aparentemente casual, suas perguntas continuaram e eu percebi que a conversa virava instrumento de análise. Ele anotava respostas num bloco pequeno, como se calculasse o grau de vulnerabilidade de cada um. Em silêncio, senti minhas mãos suarem. O jogo mudou de brincadeira para avaliação. Um dos meus amigos, que sempre foi mais impulsivo, tentou forçar a trava. O homem o deteve com a mão no ombro, firme, suficiente para doer. Sem levantar a voz, disse que qualquer ousadia poderia arruinar a vida de todos nós. Que o parque tinha câmeras por toda parte e que pensar em chamar a segurança seria desperdiçar tempo, porque, às vezes, câmeras falham. O tom foi seco, quase sussurrado,
E eu entendi claramente que não era uma ameaça vazia. Era um aviso planejado para nos manter paralisados. Passei a observar detalhes. Um anel simples no dedo do homem, sem identificação. O tênis com sola limpa demais para alguém que trabalha num parque. A ausência de tatuagens ou uniformes padronizados que todo funcionário costuma ter. Parecia que ele conhecia todos os procedimentos, mas não tinha identificação. Tudo isso me fez perceber que não havia protocolo ali, e sim cálculo. Meu corpo entrou em modo de sobrevivência. Tentei negociar. Falei sobre meus pais esperando, sobre uma emergência que eu precisava checar. Ele sorriu e disse: "Se vocês aceitarem um pequeno acordo, quando terminarmos eu os libero, e ninguém precisa saber que passaram por aqui. Caso contrário, a única alternativa será seguir as regras e esperar o relógio." A palavra acordo soou falsa. Havia um preço não dito. Perguntei o que ele queria. Ele apenas respondeu: cooperação. A ambiguidade me deixou com nojo. Nesse momento, um grupo do parque, funcionários com coletes diferentes, passou pelo corredor do lado de fora e nos ouviu. O homem mudou de comportamento por uma fração de segundo, como se fosse pego num ato. Levantou-se rápido e foi até a grade, abrindo-a com a desculpa de, finalmente, a liberação. A porta foi destrancada por ele, mas em vez de nos enviar para fora, chamou o grupo de funcionários para uma verificação apontando para nós. O barulho no corredor se intensificou e eu senti que aquela era a nossa chance. Enquanto todos vinham em direção à cabine, eu empurrei meu amigo que estava mais perto da saída e gritei pedindo ajuda. A jogada foi rápida. O homem tentou segurar a porta, mas o primeiro funcionário externo bateu com um olhar autoritário e perguntou o que se passava. O falso responsável tentou se explicar com pressa, e nesse instante eu vi seu olhar mudar para a raiva. Pela primeira vez, seu controle falhou. Ele falou com agressividade que não combinava com o resto do roteiro, e antes que eu percebesse, empurrou um de nós com força. Alguém do outro grupo respondeu com firmeza e o afastou. A verdade veio à tona ali mesmo. O tal homem não constava no quadro de funcionários. Não tinha crachá. Não havia comunicação que justificasse sua presença. Quando a segurança foi chamada, ele tentou argumentar, mas pessoas que o conheciam por ruas do parque cruzaram e confirmaram que não era funcionário regular. Foi preso em seguida por tentativa de sequestro e constrangimento, segundo me contaram depois. Saímos dali tremendo, abraçados, ainda com o gosto de adrenalina na boca. No caminho para as famílias, nenhum de nós falou muito. As palavras eram desnecessárias diante do que tínhamos sentido. A sensação de ter sido alvo, a descoberta de que alguém poderia se disfarçar tão bem e entrar no parque com intenções perigosas. O mais difícil não foi o momento em si, mas a compreensão posterior de que aquele homem poderia ter feito algo bem pior se não tivéssemos reagido do jeito que reagimos. Passei semanas olhando para trás quando caminhava por lugares cheios. Aprendi a identificar crachás, uniformes oficiais e procedimentos. E aprendi a importância de não minimizar o desconforto quando algo parece fora do normal. Se o medo me deu um alerta ali, foi a intuição que nos salvou. Relato 2. O homem do estacionamento. Saímos do parque já passava das 11. A noite estava fresca e a adrenalina das atrações ainda vibrava no corpo. Meu filho de 6 anos segurava minha mão com força, mordiscando o resto de um sorvete que não tinha terminado. Minha esposa caminhava ao meu lado, conversando sobre qual brinquedo faríamos no próximo fim de semana. Estacionamos num setor perto da saída principal, onde as lâmpadas eram poucas, mas suficientes para iluminar os carros alinhados. Havia famílias saindo, casais rindo, funcionários varrendo as calçadas. Nada naquele quadro dava pistas do que viria em seguida. Quando atravessamos a faixa, notei um homem parado um pouco mais adiante, perto de uma árvore pequena que servia de divisória entre as vagas. Estava estático, de mãos no bolso, sem carro à vista. À primeira olhada, parecia apenas mais um a olhar o movimento para decidir aonde ir. Mas havia algo estranho no ângulo do corpo dele. Mantinha o pé virado como se estivesse pronto para correr, e o olhar preso em direção ao meu filho,
fixo demais, insistente. Não fiz alarde. A pressa do parque me ensinou a não criar problemas desnecessários. No entanto, aquele olhar não me deixou em paz. Caminhei mais rápido, puxando meu filho pelo braço. O homem não desviou. Quando estávamos quase passando por ele, senti um arrepio. Ele deu um passo para frente como se quisesse cruzar nosso caminho, e isso me cortou o instinto de normalidade. Minha esposa percebeu algo no meu rosto e perguntou o que havia acontecido. Antes que eu respondesse, o homem fez um movimento lateral e começou a andar em paralelo conosco, mantendo a distância exata para não levantar suspeita, mas perto o suficiente para que eu notasse o cheiro de álcool barato vindo de sua jaqueta. A ficha caiu quando o homem, sem falar nada, começou a andar mais rápido, como se escolhesse a minha família entre todas as pessoas que saíam do parque. Meu coração passou a martelar no peito. Olhei ao redor. Havia luzes, pessoas, câmeras instaladas nos postes, mas o corredor do estacionamento era estreito e permitia que alguém se aproximasse em silêncio. Repeti para mim mesmo que era paranoia. Mesmo assim, senti que precisava agir antes que algo pior acontecesse. Virei meu corpo e encarei o homem. Senti meu filho apertar minha mão com força. Parei e olhei para ele nos olhos, com a voz firme. Posso ajudá-lo? Foi uma frase simples, mas suficiente para romper o roteiro que o sujeito parecia ter ensaiado. O homem hesitou por um segundo e então ergueu o queixo. Havia um sorriso mínimo, sem alegria. Ele respondeu com calma baixa que não precisava de ajuda. Apenas procurava seu carro. A resposta era vaga demais. Perguntei qual carro, qual cor. Qualquer detalhe que o fizesse se comprometer numa conversa pública. Ele trocou a resposta por outra pergunta sobre qual brinquedo meu filho gostara mais. A tentativa de conversa banal era uma tática clara para desarmar. Não confiei. Peguei meu filho no colo num gesto de proteção óbvia. Foi quando o homem deu um passo à frente e, pela primeira vez, senti a intenção real no corpo dele. Não era só olhar. Era a presença que diminuía o espaço ao redor. Sem gritar, me coloquei entre ele e minha família e caminhei em direção à saída mais próxima, onde havia um segurança do parque parado junto a uma guarita. Quando passei por ele, chamei pelo nome. Senhor, aquele homem ali, por favor, pode verificar? Usei a voz alta o suficiente para que outras pessoas ouvissem. O homem que eu chamara virou o rosto, e nesse movimento o sujeito que nos seguia recuou um pouco, como se fosse pego no flagra. Minha decisão de não confrontar diretamente foi acertada. Em vez de reagir com violência, o homem simplesmente recuou, deu meia volta sem correr e começou a andar em passos rápidos para o lado oposto. Não havia carro, não havia mochila. Apenas ele, saindo do estacionamento e se esgueirando pela rua lateral que dava para um terreno escuro. Ainda por alguns passos, fiquei acompanhando sua silhueta, imaginando o que faria se ele houvesse cruzado conosco. A imagem que ficou foi a de alguém que calculou presas por tempo demais para aceitar a interrupção. No dia seguinte, após acordar do choque e perceber que havia feito a coisa certa, procurei a segurança do parque para relatar o incidente com detalhes. Roupas, altura aproximada, voz, cheiro, direção para a qual saiu. Mostrei as fotos que tirei rapidamente com o celular, imagens tremidas do sujeito de costas e da sombra que ele fazia contra as lâmpadas. A gerente anotou tudo com cuidado e prometeu checar as câmeras. Passei o resto do dia inquieto, pensando em quantas situações parecidas terminaram em algo pior do que um susto. Algumas semanas depois, um policial me ligou. Tinham encontrado registros antigos que coincidiam com a descrição que eu dera. O homem tinha passagens por importunação e por tentativa de abordagem a crianças em áreas públicas. Havia também relatos não finalizados em processos, de pessoas que disseram ter sido seguidas em estacionamentos de parques em noites semelhantes. Não era um caso isolado como eu esperava. Uma coincidência desconfortável se tornou padrão. A mulher que recebeu a ligação me contou que a polícia havia intensificado patrulhas naquela região e que, por sorte, naquele dia não houve violência. Senti um misto de alívio e angústia. Alívio porque minha família saiu ilesa. Angústia porque se eu tivesse passado sem notar,
Se meu instinto tivesse falhado, e se meu filho não tivesse agarrado minha mão naquele exato segundo, a história poderia ter sido outra. Desde então, cada vez que vamos a um parque, eu escolho vagas próximas às guaritas, verifico quem está ao redor antes de abrir a porta e ensino meu filho a não aceitar a atenção de estranhos, mesmo que venham com doces ou promessas. Aprendi que turistas despreparados, multidões e a lógica de lugar público seguro podem ser coberturas perfeitas para quem observa sem chamar atenção. O que me acompanha ainda é a imagem daquele homem parado, sem carro, observando meu filho como se pudesse escolher um momento para agir. E a sensação pior é saber que existiam registros policiais daquela área que só me foram mostrados depois. A noite no parque é feita de luzes alegres, mas nas frestas existe gente que trabalha com intenção ruim. Minha sorte foi ter percebido a tempo. Minha lição foi entender que a vigilância não é paranoia. É às vezes a única coisa que salva uma família. Relato 3. A criança que quase desapareceu. Eu devia ter uns 7 anos quando meus pais decidiram me levar pela primeira vez a um parque de diversões grande. Desses cheios de luzes, música alta e brinquedos que pareciam mágicos para uma criança. Lembro como se fosse hoje. Eu estava maravilhada com a roda gigante iluminada, o cheiro de algodão doce e pipoca invadindo o ar, e aquela sensação de que tudo ao meu redor era um espetáculo. Enquanto meus pais compravam fichas na bilheteria, fiquei alguns metros distante, observando os prêmios enormes pendurados em uma barraca de tiro ao alvo. Ursos de pelúcia quase do meu tamanho, bonecas brilhantes e brinquedos que eu nunca tinha visto antes. Foi nesse momento que ele apareceu. Um homem que à primeira vista parecia normal. Estava bem vestido, não tinha a aparência de alguém perigoso. Ele se abaixou para falar comigo, com um sorriso que, na época, não consegui decifrar, mas hoje sei que escondia algo. Com uma voz calma, disse que poderia me dar um daqueles prêmios se eu fosse com ele até uma barraca mais afastada, onde, segundo ele, tinha presentes especiais para crianças que soubessem guardar segredo. Na ingenuidade de criança, dei alguns passos ao lado dele. Lembro da sensação de acreditar que estava prestes a ganhar um prêmio só para mim, sem precisar gastar fichas. Mas, conforme caminhávamos, comecei a sentir um desconforto. Era como se algo dentro de mim gritasse que não estava certo, mas eu não tinha palavras para expressar aquilo. De repente, senti uma mão firme pousar sobre meu ombro. Virei e vi um funcionário do parque. Ele me puxou com força para trás e encarou o homem com desconfiança. Perguntou o que estava acontecendo. O homem, sem se abalar, respondeu que eu estava perdida e que ele estava apenas me ajudando a procurar meus pais. A mentira saiu tão natural que, por alguns segundos, até pensei que talvez ele estivesse dizendo a verdade. Mas o olhar dele, aquele olhar frio, distante, como se estivesse avaliando uma presa, nunca mais saiu da minha memória. O funcionário não acreditou na história e me levou imediatamente até a bilheteria, onde meus pais ainda estavam. O homem tentou insistir, dizendo que era um mal-entendido, mas não demorou para que seguranças do parque se aproximassem. Pouco depois, policiais que faziam ronda na região chegaram e o levaram algemado. Ouvi um dos policiais comentar que ele já era procurado por tentar se aproximar de crianças em outros locais. Naquele dia, eu não compreendia a gravidade. Para mim, era apenas um estranho que quis brincar comigo e acabou sendo levado embora. Mas anos depois, como adulta, percebi que a história poderia ter acabado de uma forma terrível se aquele funcionário não tivesse prestado atenção em mim. A lembrança ficou marcada. Sempre que penso naquele dia, sinto um arrepio percorrer meu corpo, porque sei que estive a segundos de desaparecer em meio à multidão, sem nunca mais voltar. Essa foi a noite em que aprendi, ainda muito jovem, que até nos lugares mais alegres e iluminados, existem sombras esperando pela oportunidade de agir. Relato 4. O homem na saída do banheiro. Eu tinha uns 15 anos quando tudo aconteceu. Minha família tinha ido a um parque de diversões que sempre ficava lotado nas férias. Estava cheio de crianças correndo,
música alta tocando nos alto-falantes, risadas misturadas ao barulho das máquinas dos brinquedos. Era um ambiente onde, teoricamente, ninguém pensaria em perigo. Depois de andar bastante, pedi para ir ao banheiro sozinho, já que o lugar era bem sinalizado e ficava perto da roda gigante. Meus pais ficaram esperando em uma barraca de comida próxima. Entrei, fiz o que tinha que fazer, e quando saí, foi aí que notei algo estranho. Um homem estava encostado na parede bem na saída do banheiro. Ele não olhava ao redor. Não parecia estar esperando ninguém. Ele olhava apenas para mim. E o olhar dele era diferente, fixo demais, como se me estudasse em silêncio. Tentei ignorar e caminhar em direção à multidão, mas percebi que os passos dele acompanharam os meus. Olhei de relance e vi que ele sorria. Mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso tenso, desconfortável, quase forçado. Acelerei o passo. Fui em direção à roda gigante, mas a cada curva que eu fazia, ele estava lá atrás. Não importava se eu fingia parar para olhar uma barraca ou se mudava de direção, ele sempre surgia, alguns metros atrás de mim, mantendo aquela distância exata que não parecia coincidência. O parque, de repente, deixou de ser alegre. O barulho dos brinquedos virou apenas um fundo distante, porque toda a minha atenção estava voltada para os passos que ecoavam atrás de mim. Cheguei a pensar em gritar, mas quem iria acreditar em mim? Era só um homem andando no mesmo caminho que eu, certo? Pelo menos era o que as pessoas pensariam. Meu coração batia tão rápido que parecia que eu estava dentro de uma montanha-russa. Foi quando decidi me misturar na multidão. Corri entre pessoas que estavam na fila de um brinquedo e me escondi atrás de um grupo de jovens que estavam rindo e conversando alto. Fiquei ali, quieto, tentando controlar a respiração, olhando discretamente para ver se ele ainda estava por perto. E lá estava ele, parado, olhando de um lado para o outro, como se me procurasse. Quando nossos olhares se cruzaram por um instante, senti um gelo percorrer meu corpo. Ele deu um passo em minha direção, mas, nesse momento, ouvi minha mãe me chamando ao longe. Corri até ela sem pensar duas vezes. Quando olhei para trás, o homem já não estava mais ali. Nunca soube quem ele era, nem o que queria de mim. Talvez fosse apenas coincidência, mas a sensação que tive naquela noite foi de que eu era uma presa sendo observada por um predador. Desde então, nunca mais consegui andar sozinho em um parque sem olhar várias vezes para trás. Relato 5. O parque no escuro. Era para ser apenas um passeio divertido. Eu e minha namorada tínhamos decidido aproveitar a noite em um parque de diversões que funcionava até altas horas. O movimento já não era tão intenso quando chegamos, e isso nos agradou. Menos filas, mais tempo para brincar. Rimos na roda gigante, dividimos algodão doce. Caminhamos de mãos dadas pelos corredores iluminados por milhares de lâmpadas coloridas. Mas a madrugada se aproximava e, com ela, um silêncio estranho começava a ocupar espaços que antes eram preenchidos por música e gargalhadas. Foi quando aconteceu o apagão. Sem aviso, todas as luzes do parque se desligaram ao mesmo tempo. O som do carrossel cessou. Os brinquedos pararam. E só restou o barulho dos grilos e do vento. No primeiro momento pensamos que fosse algo rápido, uma queda de energia de alguns segundos. Mas os minutos foram passando e a escuridão continuava total. Não havia música, nem vozes de funcionários, nem risadas distantes. Só silêncio. Tentamos caminhar em direção à saída, usando a lanterna do celular. As sombras se projetavam nas paredes dos brinquedos parados, e cada passo ecoava mais alto do que deveria. De repente, ouvimos passos que não eram nossos. Apurados, ritmados, vindo de trás. Viramos, iluminamos o corredor vazio, mas não havia ninguém. Continuamos andando mais rápido. As vozes começaram pouco depois. No início parecia apenas um sussurro, como se alguém chamasse de longe. Mas logo ficou claro que eram vozes diferentes, chamando nossos nomes. Não era só "ei" ou "vem cá", eram os nossos nomes completos. O som vinha de direções diferentes. Às vezes à frente, às vezes ao lado, às vezes bem atrás, quase ao pé do ouvido. A lanterna tremia em minha mão.
E cada vez que girávamos para tentar encontrar a origem, só víamos o vazio. Minha namorada agarrou meu braço com tanta força que senti suas unhas cravando na pele. Ela me olhou com um pavor que nunca tinha visto antes e sussurrou: "Eles sabem quem a gente é." Tentamos correr em direção à saída, mas quanto mais andávamos, mais parecia que estávamos voltando para o mesmo lugar. Os corredores se repetiam, as barracas de comida pareciam idênticas, e o parque, que era familiar minutos antes, transformou-se em um labirinto. Em um momento vimos uma silhueta parada no fim do corredor. Não se mexia, não falava. Apenas ficava ali, imóvel, como uma sombra recortada pela pouca luz que vinha da lua. Caminhamos lentamente para trás, sem tirar os olhos dela. Mas quando pisquei, a figura sumiu. Não ouvimos passos de saída nem movimento. Simplesmente desapareceu. Foi então que a energia voltou. As luzes acenderam todas de uma vez. As músicas infantis começaram a tocar. E os brinquedos voltaram a funcionar como se nada tivesse acontecido. O parque estava vazio, mas completamente iluminado, como se o apagão nunca tivesse existido. Saímos sem olhar para trás. Quando contamos a história, poucos acreditaram, mas até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir claramente aquela voz me chamando pelo nome, ecoando na escuridão. Final. E agora eu te pergunto: você teria coragem de entrar sozinho em um parque de diversões vazio depois da meia-noite? Se essas histórias mexeram com você, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Talvez alguém precise desse aviso antes de levar os filhos para um parque ou se perder na multidão de uma noite iluminada. E se você já viveu algo parecido, conte nos comentários. Seu relato pode ajudar outras pessoas a ficarem atentas. Aqui, cada história não é apenas entretenimento. É um lembrete de que até os lugares criados para o riso podem guardar sombras que preferem o escuro